O que são escolas literárias? Escolas literárias são basicamente movimentos da época que mudavam de acordo com a sociedade. Por exemplo, a sociedade ela se dividia e de acordo com que as mudanças que iriam acontecendo, as pessoas iriam evoluindo. Cada forma de fazer justiça com a literatura mudava um pouco o pensamento das pessoas e fazia com que elas pensassem de uma forma diferente, acrescentassem na vida e etc. A escola literária é um conjunto de todos os acontecimentos históricos envolvendo a literatura, né? É um conjunto organizado que agrupa escritores, temáticas e contextos históricos. Que isso que faz com que existam vários tipos de escolas literárias, várias fases, que é de acordo com isso que vai haver a evolução. A literatura é dividida em escola literária e tem como objetivo facilitar seu aprendizado, uma vez que agrupa escritores de acordo com suas características eliticistas, temáticas e, claro, de acordo com o contexto histórico no qual estão inseridos. A literatura brasileira pode ser dividida em dois períodos, que é a escola literária da era colonial e a escola literária da era nacional. A escola literária da era colonial era o tempo da colônia. Era quando quando eles faziam literatura no tempo da colônia, que era produzida no Brasil, quando ainda não possuímos uma identidade própria, tendo em vista a grande influência da Europa aqui no Brasil. Então, todas as literaturas que eram feitas tinham grande influência de lá e nós não tínhamos nenhuma literatura própria. E aí vem os movimentos, né, que é o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. São os três movimentos que herdaram a literatura da era colonial. As escolas literárias da era nacional predominava a vertente estética, iniciada após os primeiros esforços dos primeiros escritores em construir nossa autonomia literária, criando assim uma literatura genuinamente brasileira, livre de influência europeia. Foi aí, então, que os escritores começaram a se esforçar para fazer nossas próprias literaturas e conseguiram a autonomia para que nada mais da Europa pertencesse às literaturas brasileiras. E aí foram esses movimentos que herdaram a literatura daqui, que foi o romantismo, o realismo e naturalismo, parnassianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo e tendências contemporâneas. Modernismo, pós-modernismo e tendências contemporâneas. Vamos lá. O modernismo rompeu com a tradição clássica e deu início à formação de uma identidade genuína brasileira na literatura, que foi o que a gente falou no slide anterior. O modernismo se divide em três fases. A primeira fase é marcada pela renovação estética e pelo radicalismo. A segunda fase tem a temática nacionalista. A terceira fase é marcada por inovações linguísticas. A terceira fase é aquela fase, né, que as pessoas já não escreviam mais poemas a ferro e fogo, que não tinha mais aquela métrica de tudo ser rimado, de fazer de acordo com um certo tema, e não, eles já poderiam fazer de acordo com o que eles pensavam, com o que eles estavam sentindo, no estado que eles estavam, tipo, exemplo, sobre a Bahia, estava na Bahia, poderia fazer rimas sobre a Bahia. O modernismo foi um movimento artístico desenvolvido no final da década do século XX, cujo principal intuito era expor propostas inovadoras para as distintas manifestações artísticas. O modernismo no Brasil e de Portugal foram influenciados por movimentos do pré-modernismo. No cenário brasileiro, o modernismo está intimamente ligado à Semana da Arte Moderna de 1922, um momento importante para a virada da cultura nacional. Em resumo, o modernismo brasileiro é elencado em três momentos distintos: a primeira fase modernista, também chamada de fase heróica, a segunda fase modernista e a terceira fase modernista. Uma das principais características do modernismo, tanto no Brasil quanto na Europa, é a busca pela liberdade.
O modernismo europeu caracterizou-se como um acoplado de manifestações artísticas que ultrapassavam a liberdade criadora e a ruptura com o passado. O modernismo brasileiro, da mesma forma, buscava liberdade, novidade e identidade local, que é exatamente o que eu acabei de falar, né? Quando eles já faziam suas rimas, seus versos, de acordo com o que sentiam, com o local que estavam, e já não era mais aquela coisa que tinha que ser tudo metricamente calculado sobre tal assunto, e já não era mais assim. Ambos acarretaram a quebra de paradigmas e valores ditos como tradicionais. Podemos listar algumas das principais questões de movimento no Brasil: ruptura com o tradicionalismo, desejo de implantar mudanças artísticas e explorar o novo, emprego de uma linguagem simples e usual. Já não tinha mais aquela coisa de palavras difíceis, tudo era muito mais fácil de se comunicar, de falar, todo mundo entendia. Continuando, relato do cotidiano, valorização da identidade, revisão crítica do passado, histórico e cultural, uso de ironia, humor e paródia, ênfase do nacionalismo. Já o pós-modernismo, também chamado de pós-modernidade ou movimento pós-industrial, é considerado um movimento de mudanças científicas, culturais e tecnológicas, além da disseminação dos meios de comunicação de massa e a propagação das tecnologias. O movimento surgiu no período da modernidade pós-guerra e apresentou alterações nas artes, na filosofia, na sociologia e na ciência como um todo. As primeiras características do pós-modernismo são a ausência das regras e valores colonial e a escola literária da era nacional. A escola literária da era colonial era o tempo da colônia. Era quando quando eles faziam literatura no tempo da colônia, que era produzida no Brasil, quando ainda não possuímos uma identidade própria, tendo em vista a grande influência da Europa aqui no Brasil. Então, todas as literaturas que eram feitas tinham grande influência de lá e nós não tínhamos nenhuma literatura própria. E aí vem os movimentos, né, que é o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. São os três movimentos que herdaram a literatura da era colonial. As escolas literárias da era nacional predominava a vertente estética, iniciada após os primeiros esforços dos primeiros escritores em construir nossa autonomia literária, criando assim uma literatura genuinamente brasileira, livre de influência europeia. Foi aí, então, que os escritores começaram a se esforçar para fazer nossas próprias literaturas e conseguiram a autonomia para que nada mais da Europa pertencesse às literaturas brasileiras. E aí foram esses movimentos que herdaram a literatura daqui, que foi o romantismo, o realismo e naturalismo, parnassianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo e tendências contemporâneas. Modernismo, pós-modernismo e tendências contemporâneas. Vamos lá. O modernismo rompeu com a tradição clássica e deu início à formação de uma identidade genuína brasileira na literatura, que foi o que a gente falou no slide anterior. O modernismo se divide em três fases. A primeira fase é marcada pela renovação estética e pelo radicalismo. A segunda fase tem a temática nacionalista. A terceira fase é marcada por inovações linguísticas. A terceira fase é aquela fase, né, que as pessoas já não escreviam mais poemas a ferro e fogo, que não tinha mais aquela métrica de tudo ser rimado, de fazer de acordo com um certo tema, e não, eles já poderiam fazer de acordo com o que eles pensavam, com o que eles estavam sentindo, no estado que eles estavam, tipo, exemplo, sobre a Bahia, estava na Bahia, poderia fazer rimas sobre a Bahia. O modernismo foi um movimento artístico desenvolvido no final da década do século XX, cujo principal intuito era expor propostas inovadoras para as distintas manifestações artísticas. O modernismo no Brasil e em Portugal foram influenciados por movimentos do pré-modernismo.
No cenário brasileiro, o modernismo está intimamente ligado à Semana da Arte Moderna de 1922, um momento importante para a virada da cultura nacional. Em resumo, o modernismo brasileiro é elencado em 3 momentos distintos: a primeira fase modernista, também chamada de fase heróica, a segunda fase modernista e a terceira fase modernista. Uma das principais características do modernismo, tanto no Brasil quanto na Europa, é a busca pela liberdade. O modernismo europeu caracterizou-se como um acoplado de manifestações artísticas que ultrapassavam a liberdade criadora e a ruptura com o passado. O modernismo brasileiro, da mesma forma, buscava liberdade, novidade e identidade local, que é exatamente o que eu acabei de falar, né? Quando eles já faziam suas rimas, seus versos, de acordo com o que sentiam, com o local que estavam, e já não era mais aquela coisa que tinha que ser tudo metricamente calculado sobre tal assunto, e já não era mais assim. Ambos acarretaram a quebra de paradigmas e valores ditos como tradicionais. Podemos listar algumas das principais questões de movimento no Brasil: ruptura com o tradicionalismo, desejo de implantar mudanças artísticas e explorar o novo, emprego de uma linguagem simples e usual. Já não tinha mais aquela coisa de palavras difíceis, tudo era muito mais fácil de se comunicar, de falar, todo mundo entendia. Continuando, relato do cotidiano, valorização da identidade, revisão crítica do passado, histórico e cultural, uso de ironia, humor e paródia, ênfase do nacionalismo. Já o pós-modernismo, também chamado de pós-modernidade ou movimento pós-industrial, é considerado um movimento de mudanças científicas, culturais e tecnológicas, além da disseminação dos meios de comunicação de massa e a propagação das tecnologias. O movimento surgiu no período da modernidade pós-guerra e apresentou alterações nas artes, na filosofia, na sociologia e na ciência como um todo. As primeiras características do pós-modernismo são a ausência das regras e valores, imprecisão, individualismo e pluralidade, liberdade de expressão, produção em série, reprodutibilidade,